Olá, muito boa noite, ou bom dia e boa tarde se você está nos assistindo depois da estreia. Sejam todos bem-vindos a mais esta palestra online que a Seara de Jesus oferece para que possamos refletir e ter um momento de união de forma espiritual, intelectual, para refletir também e colocar em prática aquilo que Jesus veio nos ensinar há tanto tempo. E hoje, é claro, né, a gente vai falar sobre um tema e lembrando, né, que amanhã comemora-se o Dia Mundial do Livro. E Mário Quintana disse mais ou menos assim, não é exatamente assim a frase, né, mas ele nos lembra que os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas. E elas sim mudam o mundo. Por que a gente traz essa lembrança, né? Apesar de ser véspera do Dia Mundial do Livro, é o tema que a gente trata na literatura de hoje, do livro Caminho Espírita, ditado por diversos espíritos na psicografia de Chico Xavier, nosso saudoso Chico, que acrescentou tanto para a doutrina espírita e para a vida de todos nós, independente da crença religiosa, ele nos trouxe com certeza muitos ensinamentos trazidos pela espiritualidade. E o capítulo que a gente vai refletir hoje é o capítulo 15. O título do capítulo é Livro Espírita e Vida. Claro que quando a gente lê o texto, né, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, quando eu li esse título, esse tema, esse capítulo, me veio à mente a questão que às vezes a gente enfrenta dentro de casa ou nos ambientes que a gente frequenta, familiares ou de trabalho, quando se fala sobre as crenças religiosas. É muito comum as pessoas quererem enfiar na cabeça dos outros, né? Tacar o livro na cabeça, é claro que de forma ilustrativa, mas porque aquilo que a gente acredita, a gente gostaria que o outro também acreditasse, porque para nós faz toda a diferença a abertura de um mundo de conhecimentos, mas o que é verdadeiro para nós talvez não seja verdadeiro para o outro irmão, para aquele que tem uma crença religiosa diferente da nossa. E aí que a gente precisa respeitar as escolhas de cada um. Mas eu imagino que todos nós que estamos aqui, ou a maioria das pessoas que assistem às palestras ou às aulas da Seara de Jesus, são espíritas, né? Ou aspirantes a, porque ser espírita também não é uma coisa fácil, né? Mas são pessoas que se interessam pelo assunto, que compartilham da crença espiritual. Então, às vezes a gente gostaria de enfiar aquilo que a gente entendeu, que a gente aprendeu, que faz todo sentido, que talvez a gente acha que ajudaria aquela pessoa, e aí eu vou colocar. Leia que você vai entender, toma, leia aqui. E às vezes para a pessoa não faz o mesmo sentido que a gente. Mas o capítulo de hoje foi ditado por Emmanuel e ele trouxe algumas reflexões para a gente tentar comparar certas situações da vida e o que é que a literatura espírita pode acrescentar na vida de cada um de nós. Então vamos lá, ele começa assim: o pão elimina a fome. Então a gente sabe o propósito do alimento. E aí ele diz que o livro espírita suprime a penúria moral. Então, a gente entende, né, que o alimento físico é necessário, é primordial para sustentar a vida física encarnada na Terra, mas a gente entende também, como diz também a passagem do Evangelho, que nem só de pão vive o homem, porque é preciso do alimento espiritual. E talvez, se a gente não tenha esse alimento espiritual, nós vamos nos sentir pessoas famintas moralmente, aquelas pessoas que talvez não encontram propósito para nada, não percebem, não entendem o porquê das diversidades da vida. Vão se sair injustiçadas, porque Deus não existe, perdem a fé. Então, Emmanuel nos lembra que a literatura espírita ela traz para nós esse alimento espiritual que nos dá um propósito.
Emmanuel continua, o traje compõe o exterior. Então a gente tem, né, as vestimentas, as roupas, às vezes próprias de cada região do país, do local de trabalho, do momento em que a gente tá, se é uma festa, se é um pijama para dormir. A gente sabe que o traje compõe o conjunto exterior, mas o livro espírita harmoniza o íntimo, o interior. Então a gente percebe que, né, às vezes a gente se apronta tanto para vestir uma roupa bonita, para ter uma aparência, o cabelo, tudo, mas será que nós estamos olhando com o mesmo cuidado para aquilo que a gente tem dentro da gente? Claro que está dizendo aqui não quer dizer que não é que você não deva dar importância para que você possa se arrumar, até porque a autoestima, aquilo que você vê, você tem que gostar de si mesmo, ela é importante. Mas lembrando que aquilo que a gente encontra na literatura espírita são as vestes espirituais, aquilo que a gente consegue interiorizar e nos tornar em paz, né? Mais harmônico, como colocou aqui, né? Aquele conjunto, né? Tem gente que se veste meio esquisito, né? Uma calça roxa com uma camisa laranja, chama atenção, é um chinelo com terno, não combina, né? A gente não faz essas combinações para harmonizar o conjunto. O livro espírita dá essas combinações para que a gente possa harmonizar o íntimo de cada um de nós. O teto abriga da intempérie, das chuvas, dos ventos, do calor, do frio, nos dá a proteção, um teto sobre nossas cabeças. E não importa o tamanho do teto, né? O propósito da casa, do abrigo, é o mesmo para todo mundo. A questão do conforto já são, né, outras reflexões. Mas o propósito do teto é nos abrigar das coisas que nós temos no exterior. O livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão. Então, lembrando que assim como a casa nos guarda, nos protege dos perigos que há fora dela, o livro espírita também guarda cada um de nós dos perigos espirituais que nos rondam o tempo todo. Por isso que aquele que é espírita, trabalhador espírita, um médium, precisa da literatura o tempo todo para fortalecer a sua mente, para manter a mente sempre alerta, sempre preocupada com as próprias atitudes, não com os outros. O que aqui eu estou fazendo, lembrando, né, com o propósito da mediunidade é consolar, é sempre o consolo. O propósito do espiritismo é esse. A mediunidade é uma ferramenta, mas não é a única. Então, lembrando que o livro espírita, ele nos protege espiritualmente dos perigos que rondam a nossa volta e a gente não vê, não percebe, ou às vezes vê e somos enganados. Por isso que é importante sempre manter-se aberto, lendo de novo e relendo e pegando de novo o livro dos Espíritos, porque tem gente que já leu muitas vezes e acha que não tem mais nada lá para aprender. Sempre tem, porque nós nos encontramos muitas vezes em momentos diferentes da vida e quando lemos um livro lá atrás, aquela literatura, aquela lição não fazia muito sentido naquele momento. A vida passa, os dias se vão e as coisas mudam, as situações mudam, as necessidades também. Então precisamos sempre nos manter, nos alimentando, né, e se colocando nesse abrigo que a literatura oferece para manter a gente sempre iluminado, alimentado espiritualmente para nos proteger também. Emmanuel continua, o remédio exclui a enfermidade. Então, trata os males do corpo físico. Se a gente está com uma gripe, a gente vai tomar um remédio. Se dá febre, eu tenho um remédio. A gente sempre recorre a um remédio quando estamos doentes do corpo. E ele lembra que o livro espírita reanima o doente, porque trata a alma. Não tem pessoas que estão internadas, por exemplo, às vezes a diferença do tratamento, muitas vezes é a fé que cada um leva. Tem pessoas que recebem o mesmo tratamento, mas respondem de forma diferente, porque acreditam não só no remédio, mas têm a fé
na recuperação de si mesmo, cada dia com muita alegria. Não, hoje está tudo bem, está doendo, mas tá bom. Manter o otimismo, entender por que é que estamos passando por aquela situação. E na maioria das vezes a gente só vai entender o porquê das situações quando nós tivermos instruções para isso. E o livro espírita traz essas instruções. São casos e casos, inúmeros casos dos espíritos que desencarnaram e trazem para nós as lições que foram aprendidas. Os espíritos mais sábios que trazem para nós recomendações de como agir. Não perde a fé. Lembra que a vida não é só isso, não é só o que a gente vê, ela vai muito além. E o propósito da gente é crescer, ser feliz, buscar e também, principalmente, se curar. Se curar espiritualmente, se reanimar. E esse remédio a gente precisa e muitas vezes é trazido na literatura espírita. Não só na espírita, né? Mas a literatura que a pessoa pega e faz dela um ser humano melhor. Estamos tratando aqui do livro espírita porque somos espíritas e sabemos quantas lições trazem toda essa literatura que a gente tem, né? Lembrando que só Chico Xavier já trouxe mais de 400 livros, né? Eu fiz as contas, acho que não daria tempo de eu ler todos. Se eu lesse um livro por mês, eu não teria tempo de vida suficiente para ler todos. Então a gente vai, né? Aquilo que, digamos assim, a vida nos coloca no caminho, a gente vai lendo, né? Porque tem muitos outros autores também que nos trazem muitas lições. A cirurgia reajusta os tecidos celulares. Então, quando a gente está precisando de um reparo, né, no organismo físico e precisa de uma cirurgia, seja ela nos órgãos internos ou até na pele, estética, seja lá o que for, a cirurgia vai fazer esse reparo, vai reajustar aquilo que é possível e vai colocar lá tudo no seu lugar. Já o livro espírita vai reequilibrar os processos da consciência. A gente fala que o livro espírita faz uma cirurgia na alma, para que a gente possa entender os nossos males, o que é que nós precisamos consertar. E aí eu relembro, a literatura traz lições para cada um de nós. O que eu leio hoje serve para mim. Pode servir para o meu irmão, para alguém da minha família, para um colega de trabalho? Pode, mas o que eu li é para mim. Eu preciso daquela lição, então eu preciso colocar aquilo em prática. Porque aí talvez eu consiga, através do exemplo, mostrar para alguém como é que se faz, o que é que deve fazer, mas é cada um com a sua lição. Cada um tirando para si aquilo que for mais importante para reparar e equilibrar a sua consciência. Porque nem tudo a gente consegue reparar nessa vida. Não dá pra gente colocar todos os nossos males em reajuste. Se fosse assim, se fosse só uma coisinha ou outra, nós nem estaríamos encarnados nesse planeta. Se nós não teríamos mais reajustes a colocar, né, muitas coisas ainda a consertar, não precisaríamos mais estar aqui. E se estamos e passamos por situações difíceis, né, e temos paixões, temos vícios, temos tendências, é porque nosso tempo ainda precisa de reajustes. E a gente sabe que as lições espíritas, as lições trazidas pelos irmãos espirituais, nos trazem esses apontamentos, indicam caminhos para que a gente possa refletir sobre as próprias atitudes e encontrar esse equilíbrio. A devoção prepara e consola. Eu lembro aqui que existem espíritas que também são católicos, podemos dizer assim, né? Tem gente que, mas tem gente que vai criticar, eu sei, não. Se é espírita, católico é católico, mas nós temos berços diferentes de crenças religiosas. Então, existem pessoas que eu sei que são devotas de certos espíritos que desencarnaram, de benfeitores que estiveram sobre a Terra e fizeram muitas coisas boas e são muito devotas, né? A devoção é idolatria, aquela coisa de você esperar um grande milagre. E muitas vezes essa fé que a pessoa tem nesse espírito maior, nesse exemplo que passou pela Terra, dá uma fé tão grande a ela que prepara para o que está vindo e também consola para o momento de dor.
porque acaba acreditando nessa força maior. E ela existe, é claro, né? Mas lembrando que esses espíritos também não são santos, né? Não são já espíritos puros, são grandes missionários que passaram pela Terra. E todos nós também passaremos por situações difíceis e que vão nos desafiar, inclusive, a própria fé. Então, e ele lembra dessa devoção, dessa crença que a gente tem até mesmo por Jesus, que a gente acredita, a devoção por Deus, que nos prepara, nos consola para a vida. Mas lembrando que a literatura espírita, ela pode reconfortar e explicar coisas que só a fé cega não vai nos dar. Lembrando que o espiritismo é uma crença de fé raciocinada. Aqueles que já receberam em algum momento uma carta, uma psicografia. Você já recebeu alguma psicografia de um ente querido? Gostaria de receber? Vale lembrar que esse é um tipo de mediunidade muito difícil, muito, digamos assim, incomum. Não é qualquer médium que vai receber uma carta dirigida, fiel àquilo que o espírito está falando. É uma mediunidade que precisa de refinamento, de um propósito muito grande, porque a doação do médium para esse tipo de trabalho também é muito grande. Mas com certeza recebeu uma carta de um ente que já mora do outro lado, que já voltou para a pátria espiritual, é bastante reconfortante. Quando a gente tem certeza, né? E sabe aquelas palavras, aqueles apelidos, aquelas situações que só a gente sabe. A gente tem certeza que quem está falando ali é essa pessoa que a gente ama e que hoje mora só do outro lado. Tá só esperando a gente. Fez uma viagem muito distante e que a gente só pode ir quando ganhar a passagem, ganhar a entrada para lá, né? O retorno para casa. Nós estamos, quem está viajando na verdade somos nós, encarnados, né? Nós é que estamos viajando e quando a viagem terminar, a lição, o curso que estamos fazendo, a universidade da vida acabar, a gente se formar, a gente volta para casa. Com o diploma de muito bem, conquistou, ou talvez tenha que repetir o ano, mas isso a gente discute, né? Lá depois, ver o que a gente conseguiu acertar. E enquanto estamos aqui, com certeza há muito ainda o que se aprender e dá para conquistar muitas coisas também, né? Físicas e espirituais principalmente. Então, lembrando que o livro espírita ele conforta, ele nos explica os problemas, os porquês daquilo que às vezes a prece nos dá força, mas não nos dá entendimento. Então, é importante sempre lembrar que os irmãos sempre trazem para nós esses ensinamentos sobre o que e como passar pelos problemas da vida. A arte distrai e enternece. Então, nos distrai, nos faz rir, e essa distração e até mesmo as emoções que a arte nos traz, elas são muito importantes para elevar o nosso padrão vibratório. Não é uma coisa assim que, não, vai no cinema, você vai no teatro, você vai num show, e se te faz bem, se te torna uma pessoa mais feliz, é muito importante. Isso, né? É um alimento para a alma também. Mas lembrando que não só isso, o livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. Então eu posso me emocionar. Quantos filmes que a gente vê e não tira lições tão importantes do filme? Que tem lições, né, de moral, ou até lições de amor, de ternura, que a gente olha para o outro e começa a entender talvez a situação que o outro, se colocar no lugar do outro. Às vezes acontece um teatro, um filme, ouvindo uma música que nos toca o coração e abranda. Isso é tão importante. E o livro faz a gente entender isso, faz a gente compreender como é importante manter-se elevado no padrão vibratório. Por isso que às vezes, quando a gente está em uma situação difícil, um exemplo, está no trânsito, aquele trânsito terrível, gente buzinando, querendo fechar, o trânsito não anda, aquela situação que você está, tô atrasada, tá com pressa, mas não tem para onde correr, e você começa a sentir que aquilo está te deixando mal, põe uma música, toca uma música e perceba na hora como o seu padrão vibratório muda muito rapidamente, é quase instantâneo. Ouvir uma música que você gosta, que você cante junto, e aí muda. Porque aquilo que a gente não pode mudar,
na área externa, vamos mudar internamente. Se eu não posso resolver a situação do trânsito, por exemplo, não tem como eu abrir todos os faróis e todo mundo andar. Não tem como. Então, eu vou mudar a minha reação em relação ao problema. Então, eu posso usar desses meios da própria arte para melhorar a minha situação. E isso a gente aprende através da literatura espírita. Como a gente digamos, dono, nós somos os guias da nossa própria vida. A direção é nossa. Nós é que fazemos escolhas. E essas escolhas precisam ser raciocinadas, por isso que é importante sempre se encher de muito conhecimento. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. Ele lembra aqui que ninguém vai consolar uma pessoa num show, um show de música ou numa festa muito badalada. Não é uma conversa muito edificante, porque você não tem um ambiente para ouvir a pessoa direito. Fala, o quê? Como é que é? Não estou te ouvindo. A pessoa não consegue falar. Ela não consegue ter essa troca. Então, assim como a gente procura lugares adequados para conversar com alguém, deixar alguém desabafar, ouvir, ou até mesmo procurar a própria casa espírita para encontrar consolo, orientação, Emmanuel nos lembra que o livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. Então, eu não preciso de um local adequado para ler um livro espírita, não é um livro proibido, né? Nossa! E se você prestar bem atenção, eu não sei se você já leu algum livro, uma literatura, num local mais público, perceba os olhares. Quantas pessoas olham para ver qual é o título do livro que você está lendo? Claro que tem gente que vai olhar para você e ver, nossa, livro espírita. A pessoa já vai se benzer, né? Mas tem gente que vai olhar com curiosidade para saber qual é o livro que você está lendo. A grande maioria olha com curiosidade. Eu já vi pessoas anotando o nome, tirando foto da capa do livro para depois procurar e saber do que se trata. Então, e essa é uma forma da gente também divulgar o espiritismo, porque todo mundo ali está lendo, está ouvindo, ouvindo não, está lendo, está acompanhando, está percebendo que existe uma pessoa ali, às vezes você senta do lado, esse livro é bom, do que ele fala? Tem tanta curiosidade, mas eu não sei o que ler. Então, quando a gente tem uma literatura um pouquinho, né, uma gama de literatura, uma cartela de literatura já lida, a gente consegue talvez até oferecer, indicar uma literatura para quem nunca leu nada. Lê esse livro aqui, ele é tranquilo, é fácil, tem uma história bonita, né? Ou até os romances espíritas, não tem nada de mal de ler romance, não. É que para quem já está há muito tempo no espiritismo, tem que dar uma intercalada, né? O romance, um livro mais teórico, mais de ensinamentos, mais doutrinário, e intercalar com romance, porque tudo eu digo que é lição, tudo é ensinamento. A gente pode sempre tirar ensinamento de tudo que a gente lê. E Emmanuel continua e diz que a força corrige, lembra? É importante ter força para fazer as correções necessárias, sejam físicas, né? Para endireitar alguma coisa, ou também a força moral para fazer aquilo que é necessário. E Emmanuel lembra de que o livro espírita ele ajuda a gente ganhar essa força porque renova os nossos ânimos. Não dá para ser forte o tempo todo. Não tem hora que a gente fala, não tenho mais forças para lidar com isso. Aí a gente lê um livro, lê uma história e fala, nossa, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou insistir que eu vou tentar de novo e agora vai dar certo. Então renova os nossos ânimos, a nossa esperança, a nossa fé em si mesmo, inclusive. Renova a nossa força. E o alfabeto instrui. Afinal de contas, para a gente poder aprender a ler e abrir esse grande mundo que a gente tem na literatura, ele lembra que o livro espírita ilumina o pensamento. Não é só uma questão de ganhar conhecimento, é de iluminar nossa alma, para que a gente possa entender o propósito de tudo, do universo, entender a si mesmo, por que nós estamos aqui, qual é o nosso papel aqui, num tempo tão curto na Terra, por que nós estamos aqui? Qual que é o nosso papel? Já se perguntou qual que é a sua missão aqui na Terra?
E tem muita gente que se questiona e às vezes pergunta: "Nossa, mas qual será que é a minha missão?". Muita gente vai na casa espírita e quer saber: "Qual é a minha missão?". E a missão de todos nós, sem exceção, é o melhoramento pessoal, melhorar a si mesmo. E não é só melhorar sabendo que eu preciso melhorar, conhecer os seus erros, é a ação, agir na melhora, exemplificar a melhora que já conquistou. Esse é o propósito de todos nós. Ah, mas eu achei que meu propósito era ser um médium que trazia. Isso é, eu digo, é um ônus, algo a mais, é um outro, outra carga que a gente recebe, porque a gente estava devendo muito lá atrás e quer pagar com juros, correção monetária, e às vezes isso aí é os juros e a correção monetária. Mas o principal propósito de todos nós aqui na Terra é a evolução. Eu lembro de uma entrevista que Chico deu e ele falou, alguém perguntou, né, para ele de onde que nós viemos. E ele disse, todos nós, sem exceção, viemos de zonas umbralinas. Lembrando que o próprio nosso lar, própria colônia espiritual nosso lar é considerada uma colônia de zona umbralina. Claro que eu digo uma zona umbralina, né, luxuosa, digamos, num nível muito melhor. Mas Chico lembrou que todos nós viemos de zonas umbralinas. Aí a pessoa perguntou para ele, mas até você, Chico? Ele disse, sim, inclusive eu. E por que não? Não considerava ninguém melhor do que ninguém. Várias vezes Chico lembrava que ele não podia nem ser comparado a um verme, porque o verme tem um propósito muito grande. Ele tem uma função, uma utilidade muito grande na Terra, né? E ele, o que ele fazia? Claro que a gente sabe, né? Da modéstia de Chico, né? Quanto que ele fez, quanto que ele ajudou. Mas lembrando que todos nós temos um propósito e ninguém aqui é muito melhor do que ninguém. Uns são melhores num campo, outros no outro, e a gente vai aprendendo uns com os outros, certo? Então, para a gente encerrar, lembrando aqui do livro Instrumento no Tempo, ditado por Emmanuel também, na psicografia de Chico Xavier, ele lembra o seguinte: nem sempre encontrarás a colaboração precisa ao culto do Evangelho no templo familiar. Nem sempre a gente consegue reunir toda a família no Evangelho no lar e fazer aquela reunião que a gente acredita ser a ideal. Mas Emmanuel nos lembra que ainda assim procura a intimidade do Mestre e, sozinho embora, sintoniza-te com ele através da leitura divina. Então, mesmo que a gente não tenha companhia para fazer uma leitura, evangelho no lar, as preces que a gente gostaria de fazer em família, Emmanuel nos lembra que faça sozinho, porque sozinho, na verdade, nunca estamos. E essa sintonia que alcançamos com a espiritualidade através da leitura espírita, ela nos traz tudo isso que a gente viu: proteção, iluminação, renovação, consolo. São tantas coisas que nos acrescenta que a gente pode viver mais feliz. Então, eu vou lembrar a todos e convidar a todos a ler, pegar um livro, mesmo que se demore muito para começar a ler com engajamento, né? Não tenha tanto tempo para ler, não importa, uma leitura, 5 minutinhos, 10 minutos, uma página que você consiga ler todo dia, é um hábito, isso é disciplina. A disciplina, lembra que Emmanuel pediu para Chico, no começo do desenvolvimento mediúnico dele, né, de todo o trabalho de Chico, que Emmanuel pediu 3 coisas para ele: disciplina, disciplina e disciplina. Essa disciplina que ele pediu tanto para Chico é que ele disciplinasse os seus pensamentos e suas atitudes. A leitura diária. Às vezes a gente não tá com tanta paciência para ler. Eu tô com tanto sono, mas eu vou fazer uma leitura rápida. E às vezes a gente não se pega hoje perdendo tanto tempo na tela do celular, né? Vamos parar para pensar. Quanto tempo a gente gasta nas redes sociais? E olhando só stories, né? Olhando vídeos, vendo imagens, passando o dedinho lá, indo. Quanto tempo a gente perde nisso?
Perde, eu digo, né, ninguém perde nada, mas quanto tempo se passa a gente só olhando a vida passar? A gente pode doar um pouquinho desse tempo para uma literatura edificante, para nos fazer ser humanos melhores, que é o propósito de todos nós, lembrando também do que Kardec lembrou e disse para todos nós. O verdadeiro espírita é aquele que se reconhece pelo esforço que faz, pelos esforços que faz para superar si mesmo. Então, é o propósito do espiritismo, a melhora individual, pessoal, e aí, com essa melhora individual, a gente consegue melhorar o coletivo. Uma boa noite a todos, fiquem todos em paz, que uma semana seja maravilhosa para todos nós. Fiquem com Deus.